desenrolar. Vocês conheciam alguém aqui? 0 mil pessoas. Sério? 0. Sim. Vocês já eram cristãos lá no Brasil? Sim. A gente sim. era recém-convertido, né? A gente se Aham. converteu em 2018. E aí, mas aqui houve esse boom. Eu falo, né? Deus me trouxe realmente também para ter esse progresso espiritual, assim, Romper espiritual. né? Exato. Aqui a gente consegue discernir bem que existe um viés aí espiritual envolvido, né? O que pra gente, a gente vê hoje como o mais importante de tudo. Sim. Então, se fosse só por isso, já teria valido a É pena. o propósito. Eu digo, Exatamente, por o exemplo, propósito. Dentro da Lagoinha, que eu amo trabalhar lá, eu trabalho dentro da Lagoinha, né? Pastor André Valadão, eu digo assim que eu me emociono mesmo porque eu sou um improvável lá dentro, porque eu não conhecia absolutamente ninguém. Então, não conhecia ninguém. Como que você chegou? Cara, e assim... Deus. Deus. Só Deus pra explicar. E aí eu comecei a servir lá, foi assim, né? Começa Certo. com voluntários, conhecer. Vocês já foram direto pra Lagoinha quando chegaram aqui? Sim, foi pra Lagoinha. E aí, Era ainda lá no prédio da... Isso, lá da... Perto da International Isso, ali ali. na frente do Fun Spot ali. E aí comecei a trabalhar na Lagoinha, servir na Lagoinha, aí pra depois então ser contratado. Mas assim, eu não conhecia ninguém, cara, ninguém da Lagoinha. Mas ao longo do processo, algumas coisas foram... Aí a gente busca orientação espiritual, algumas coisas foram acontecendo. Ainda no Brasil, uma pessoa que a gente ama demais, a Fabiola, que foi quem apresentou o evangelho pra gente da forma como a gente conhece hoje, assim, ela é uma mulher que é Aqui já? sedenta... Não, lá no Brasil, Lá. quando a gente conheceu lá. Aí a Fabiola, ela frequentava a Lagoinha em BH, mas estava em Floripa. Ela já tinha frequentado a Lagoinha em BH. Mas Floripa não tem Lagoinha? Não. Aí a Fabiola, lá a gente frequentava a Igreja Mais de Cristo, em Florianópolis, uma igreja bem conceituada lá do pastor Júnior e da pastora Vitória, uma igreja muito legal. E aí, lá a Fabiola, ela falou assim, tu tem que conhecer um cara que é chamado Alex do Balaio. Então, beleza, ficou esse nome, né? Alex do Balaio e tal. Aí, eu tava conversando com o Pedro, marido da Gabi Sampaio. Isso, eu ia falar pra tu fazer esse parênteses. Porque Isso. ele fez um videoclipe que ele gravou sozinho. Né? Depois É tu pode isso. até contar. E aí, foi por isso que a Fabiola falou do Alex do Balai. Como ele tava fazendo esse clipe, que Isso era lá no Brasil, da Mais de Tá. Cristo. Exato, do audiovisual, ali ele é um profissional dessa área, ele falou assim, pô, tu tem que conhecer o Alex Balai. Daí ele guardou Isso. esse nome, né? Aí eu guardei. Alex Balaio, porque é um nome peculiar, né? Eu fui pesquisar aqui, esse aqui é o Alex Balaio, beleza. Alex Balaio é um produtor musical, tá? Roberto, faz grandes produções de clipe, teve aqui com a gente produzindo recentemente o clipe do pastor André Valadão. Um cara sensacional, um gênio na produção de audiovisual. E aí eu guardei esse nome, Alex Balaio, e aí conheci o Pedro, marido da Gabi Sampaio, até a gente teve junto esse fim de semana. É bom demais quando a gente consegue matar assim a saudade de algumas pessoas que a gente tem proximidade e nos remetem a lembranças boas lá, que foi quando eu gravei o clipe com a Gabi lá no Brasil. Aí o Pedro assim, cara, tu tem que conhecer um cara lá nos Estados Unidos, antes de eu vir pra cá, né? Tu tem que conhecer um cara lá nos Estados Unidos. Assim, o Dirvan. O Dirvan, daí ele assim, irmão do Alex Balaio. Daí na hora, opa, Olha só. tem alguma coisa aí. Beleza, aí vim e tal, comecei a servir na Lagoinha, convidado pelo pastor Jason Cunha, que me viu filmando com o celular, assim, tava na barbearia e tal, e ele disse, pô, aquele menino ali, ele tá lá na Lagoinha e tal, e falaram que ele tem habilidade de produção de vídeo, não sei o quê. Aí ele me convidou Ou pra seja, servir. você teve que começar do zero, Total. zero total. Você já tinha uma bagagem, já tava assim lá voando, sua empresa tava Isso, crescendo. isso, Chegou aqui, você teve que se isso. refazer. Isso, assim, eu vim pra cá depois do seguinte, eu vou trabalhar no que for preciso Tá. pra sustentar minha casa, né? Aí, nesse período, graças a Deus, a gente conseguiu suprir as necessidades com os recursos que vinham do Brasil, mas meu foco era a produção de vídeo, ok. Aí fui lá, comecei a trabalhar, comecei a servir na Lagoinha, e o pastor Jason falou, esse aqui é o Dirvan. Daí era aquele que o Pedro tinha falado. Aí tá, conversa isso. Aí eu já relatei pro Dirvan. Aí o Dirvan um dia do nada disse assim, cara, eu gosto de ti de um jeito, não sei dizer por que eu gosto de ti. Aí eu guardei aquilo pra mim, É o né? Espírito Daí Santo. eu disse assim, eu sei, porque daí comecei a lembrar, né? Fabíola tinha falado do Alex do Balaio. Que é irmão do Dirvan, né? Falar assim. Isso, que é o irmão do Dirvan, do Alex Balaio, o Pedro falou do Dirvan, então a coisa tá caminhando. Então por isso que eu digo assim, sou improvável na Lagoinha mesmo, porque não conhecia ninguém, é obra de Deus. Mas você também já tinha uma bagagem de experiência, né? Na sua profissão. Então, é tudo aquilo que a gente planta e Sim, semeia sim. lá atrás, né? Passa a fazer sentido. Quando tu entende todos os processos que tu passou, cara, eu tô passando por isso aqui agora, eu tô entendendo. É que lá na Vão te frente tu levar vai a algum entender. lugar. Vão te Isso levar a aí, algum lugar. isso aí. E aí você começou a servir e depois hoje você trabalha Isso. pra Lagoinha. Isso. Conta pra gente um pouco o que você faz lá, tudo. Então, hoje na Lagoinha eu faço a produção da galera que participa do streaming, né? Eu cuido lá dos voluntários que chegam para servir no streaming, nas câmeras, instruo eles, né? Dou todo o suporte. Tem gente lá que nunca mexeu em câmera na vida, vai aprender a mexer em câmera lá dentro e acaba tornando aquilo uma profissão que eu acho espetacular. Muita gente aprende lá dentro da Lagoinha e depois passa a trabalhar com produção de vídeo. Esse é um dos ministérios que eu tenho a responsabilidade, tenho muito temor de estar à frente disso. E a gente também está num processo de transição, que a gente está uma pegada de TV, né? Produção de conteúdo de TV, live, ao vivo, que daí é a galera que faz as aberturas da live, né? Aí eu também tô ajudando a coordenar essa galera aí de como apresentar, eu faço os roteiros e tudo mais.
Então hoje na Lagoinha eu trabalho nessas duas áreas, né? E também produção, assim, se não tem ninguém para fazer o insert da live, além de ajustar a câmera, ir lá e cortar e tudo mais, ser diretor de corte, eu vou e faço a apresentação também. Mas a ideia é formar pessoas também para que tenham essa habilidade de fazer aberturas de live e tudo mais. Então dentro da Lagoinha hoje eu sou responsável por isso, e aí lá dentro tem outros braços, assim, que eu também ajudo, na área de produção de vídeo, produção de videoclipe, e também na área de comunicação, e tem uma série de projetos para nascerem lá dentro, que vão gerar Ou conteúdo seja, cristão. você começou a fazer uma coisa que você nunca tinha feito antes, assim, nesse sentido, dentro de uma igreja. Não, nunca tinha trabalhado em igreja. É uma coisa totalmente nova, porque também você tem sempre pessoas ali novas, né, te Isso. ajudando. Então, você tem um ministério também de ensinamento muito grande. Isso, Você se torna um tutor, né? Assim, e eu descobri isso, assim, a minha paixão por ensinar. Até no Brasil eu cheguei a produzir alguns cursos lá de jornalismo esportivo. Lembra que eu fiz? Não Sim, claro. Curso de jornalismo esportivo, deu bastante gente e tal, foi bem legal. E eu percebi que eu gostava de ensinar. Então por isso que eu me identifiquei muito em um cara chegar, não saber nada de câmera, e eu pegar e transformar ele. Era uma pessoa que, se quiser, vai viver daquilo. Como existem inúmeros exemplos lá de pessoas que hoje sabem... Gente, tem menina lá de 14 anos de idade que opera a câmera assim absurdamente. Que eu acho fotografias maravilhosas e tudo mais. Então, essa paixão de ensinar, eu acho que envolve diretamente esse ministério que eu tenho maior temor e maior orgulho de fazer parte. E hoje mudou muito, né? As igrejas hoje em relação à mídia, né? Mudou demais de uns anos pra cá. Com Depois certeza. da pandemia mudou Se mais ainda. aperfeiçoaram ainda mais, né? E hoje tá uma pegada, pelo menos na nossa igreja lá, a Lagoinha, é uma pegada diferente, é Sim. mais descontraído, Dinâmica, então né? dinâmico. Então é outra história que você trouxe a sua bagagem do Brasil e pode Sim. aplicar lá, né? Antigamente era o que? Era o púlpito, uma câmera filmando lá, Isso. não tinha nem Tudo áudio muito direito. estático, né? E hoje não, né? Você tem produções e produções, a gente vê na Sim. Lagoinha, né? Assim, o Guga junto com a equipe faz um trabalho assim fantástico, que a gente fica cada vez mais uau, Sim. porque galera. realmente Sim. também isso ajudou a chamar mais pessoas do mundo pra Isso. dentro da igreja. Com certeza. Então, assim, é muito importante essa parte visual, porque compra muitas pessoas, o visual compra muitas pessoas que acabam sendo trazidas ali para de fato para o mundo espiritual, né? Então, hoje Sim. é muito importante o trabalho desenvolvido pela mídia para chamar pessoas que não conhecem a Deus, a Jesus, e falar, nossa, a igreja pode ser legal, a igreja pode ser descontraída, Claro, a igreja sim. pode ter, né, pô, legal, eu posso servir nesse ministério aqui. Existem várias formas de evangelizar, né? Então, acho agora, fantástico. na Páscoa, né, eles fizeram um teatro lá. Sim. Então, são várias formas ali que eles usam, estratégias, né, dinâmicas e diferentes, que tu falou, explorar essa parte da mídia para justamente poder atingir diversos públicos, né? Isso é muito interessante. O que eu acho, às vezes, assim, até fico chateado de ouvir pessoas falarem, pô, fulano agora é cristão, tá falando de Deus na internet. Qual o problema? Antes tá falando de Deus e qual o problema disso? Antes tá falando não. de Deus do que tá fazendo dancinha do TikTok. Exato. E muitas pessoas talvez só conheceriam a Deus através daquela pessoa. Entendeu? Se não fosse aquela pessoa que é um improvável, realmente ninguém, o outro lado talvez não conhecesse, né? Porque ia se revestir de pô, então ele tá falando de Deus. Então, né? Eu acho que a missão de evangelizar, ela é pulverizada ao máximo. Quanto Sim. mais pessoas falando de Deus, melhor. Aí, claro, né? Vai de cada um buscar o conhecimento para saber passar da forma correta, evidente. Mas eu acho que quando a gente se preocupa demais, o excesso de religiosidade, ele acaba atrapalhando uma série de processos que a gente enfrenta em convencer pessoas. Porque daí tu estabelece 1 milhão de regras e tu não consegue convencer Sim. a pessoa de um Jesus que realmente ama ela. Exato, você vê lá na mídia, por exemplo. Muitos jovens, lá no culto do Rocket, do Rocket. pastor Liu, eles veem, por exemplo, no Guga, um exemplo. Sim. Um rapaz descolado, que ensina, Exato. que não se veste de forma religiosa. Então, uma pessoa que, às vezes, vai pela primeira vez lá, ela se inspira, fala, nossa, eu posso ser isso. Exato. Eu não preciso ser chato, eu não preciso me vestir da maneira que a igreja quer que eu me vista, né? Exato. Óbvio, dentro dos princípios e valores. Porém, um jovem que nunca conheceu a Cristo, nunca teve a palavra dentro de casa, nunca teve uma Bíblia dentro de casa, pode enxergar através de um exemplo de uma Claro. pessoa ali na mídia ou onde quer que seja. Sim. A visão do seu próprio futuro. Isso Exatamente, fantástico. é uma linguagem própria, né? Pra tu atingir cada segmento, cada público, tu tem que ter uma linguagem. E quem somos nós, né, pra julgar o coração das pessoas, se elas devem ou não falar de Deus, se ela realmente é sincera no relacionamento dela com ele. É Deus que julga o coração de cada um, ele conhece o coração de cada um e ponto. Né? Quando tu exagera na religiosidade, tu acaba afastando a pessoa, Sim. ao invés de aproximar. Quando Jesus é exatamente o contrário, é amor. Né? É enxergar amor na pessoa. Do outro lado é amor e ponto. Independente de quem seja, quantas tatuagens tenha no braço, o que tu fez no passado, não importa. Jesus é amor e ponto. Eu vejo, então, que esse desejo de vocês virem morar aqui foi tudo propósito de Deus, né? No final das contas, eu tô vendo isso. Absolutamente, assim, né? A gente fala, vocês se planejaram. Na verdade, assim, a gente não veio com a intenção de a gente vai se mudar para os Estados Unidos. A gente não veio. A gente tirou um período de férias e aí a gente acabou decidindo ficar. E aí tudo foi convergindo para que a gente ficasse aqui. No fim, né? a Carolina tinha quantos anos? A Carolina
Ana tinha 10. E como que foi a adaptação dela? Eu tinha uma expectativa de que ela iria se adaptar. Ela já tinha uma identificação muito peculiar com o inglês, mas aí existia toda uma questão de mudança radical mesmo na questão do ensino, né? A escola no Brasil é muito diferente da escola americana. Quando ela entrou na escola, aí a gente criou essa expectativa, né? Vamos agora acompanhar como é que vai ser essa adaptação dela. E pra nossa alegria, foi maravilhoso, assim. Tudo foi acontecendo de uma forma tão natural, tão leve, tão boa, que não tinha como a gente não entender que tinha o cuidado de Deus ali. Ela foi fazendo amizades, inclusive com meninas, né, americanas. Então, e a gente questionando, né? E aí, Carol, mãe, foi muito legal, a professora tal é muito legal. Superou suas expectativas. Sim, exato. Então. E cada ano ela vem mostrando uma adaptação ainda maior e uma identificação ainda maior. Né? Agora ela termina esse mês, agora ela termina o Middle School. Então, Middle School é até 9º ano? Oitavo Aí ano. depois já vai direto pro high school. Exatamente, daí são mais 4 anos, né? O ensino médio e depois o college. Conta pra gente um pouquinho como que vai ser agora o high school, que a gente tava até conversando antes do podcast. Vocês decidiram uma nova rotina. Conta pro pessoal entender o porquê de vocês decidirem isso. Então, o nosso zip code ali, ele abrange a Celebration, né? High School. É uma escola, eu acho que é um problema que, de um modo geral, as high schools enfrentam. Exato. Então, assim, é uma escola cuja avaliação não tá tão boa, né? As notas da escola não são tão boas, notas, porque aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Tem essa avaliação da escola, um conceito que é estabelecido, né? Uma nota por letras, né? A e B, ou por notas. Então, hoje, Celebration High School não tá uma escola tão bem avaliada. E a gente entendeu que nesse período da high school, ela vai estudar, vai fazer homeschool. Então, a gente já tá começando, né? A pesquisar algumas possibilidades, algumas escolas pra gente poder aplicar. E ela não fazer na high school o ensino presencial. Ela vai fazer um ensino em domicílio, né? Vai estudar em casa. Tem 2 tipos, né? De homeschool. Um que você se prepara e pode ensinar. E a outra que você vem pra uma escola online dentro da sua casa. Ela segue vinculada a uma instituição de ensino ou independente, que eles chamam, que daí os pais são responsáveis pelo ensino do filho, né? A gente vai optar por ela se manter vinculada a uma instituição, né? Que a gente tá vendo agora uma cristã, inclusive, que já é uma escola dentro de uma universidade. Aí então, ela já vai fazer créditos para a universidade dentro do high school. Olha só. Exatamente. Ela já vai somando disciplinas, já se preparando para a universidade. Aqui, a nota da escola é uma série de fatores. Então, não é só o ensino em si, não é só os professores, não é só a escola. Então, é uma série de fatores. Quem são as pessoas que frequentam essa escola? Isso. Né? Qual que é o nível de escolaridade ali das pessoas que frequentam, dos pais, no caso? A renda. Vários fatores influenciam. Aquela escola já houve algum incidente, alguma coisa que aconteceu dentro daquela. Então, tudo vai influenciando. Sim. E, infelizmente, aqui nos Estados Unidos tem muito a ideia da high school. Tem muita droga, prostituição. Então, é muita coisa feia mesmo. Então, muitos pais aqui ficam amedrontados com o high school. E depois da pandemia ficou muito forte esse negócio do homeschooling. Né? Exatamente. Eu confio plenamente na minha filha de que ela iria pro high school e não teria problema algum mas ela estaria num ambiente que não seria adequado, que não é exatamente. Aí, algumas pessoas nos questionam, né? Ainda ontem eu tava numa reunião com amigas, assim, e algumas falam assim, mas vai tirar essa socialização, né? E como é que ela não vai mais se socializar? E a gente tava justamente conversando antes de começar aqui, né? Mas não é um ambiente adequado para ela se socializar. Existem outros ambientes, né? A própria igreja, ela é uma menina que tá fazendo vôlei agora, então ela tá bem também focada no esporte, então ali também ela se relaciona com outras meninas da idade dela. Então existe outros lugares que ela vai se relacionar que não seja um lugar que ela vai estar exposta a ver, né, situações desnecessárias que a gente pode, né, se existe essa possibilidade. É muito diferente. Por que não adotar? É muito diferente. Muitos adolescentes, americanos principalmente, são criados assim, a Deus dará. Isso. Sim. Então, são aquelas pessoas que acabam se tornando ou violentas, ou promíscuas, ou né, usuários de drogas. Sim. Alguns até traficantes vendem droga na porta da escola. Então, por mais que a sua filha ou nossos filhos sejam criados no nosso ambiente cristão, debaixo da palavra, debaixo de ensinamentos, debaixo de regras, né? De princípios e valores, aí você expõe o seu filho numa situação dessa, imagina que o coração não vai nem conseguir trabalhar. Se tu tem a possibilidade de, por que não? Exato. Né? Se eu tenho a possibilidade, por exemplo, se eu tivesse a possibilidade hoje de colocá-la numa escola particular presencial, colocaria também, sem problema algum. A escola pública aqui nos Estados Unidos, ela é excelente. Sim, o ensinamento é ótimo. É uma série de universo que te abre, do esporte. Tem vantagens, obviamente. Exatamente, né? tem muita vantagem, mas tudo existe os prós e os contras, né? Agora, sabe uma coisa que eu não entendo? Não sei se vocês têm uma opinião sobre isso. Por que as escolas são tão soltas assim? Por que não tem mais regras e sei lá, policiamento? Não sei. Eu não entendo isso, porque deveria ser mais restrict, né? Deveria ser mais
E as escolas têm xerife dentro, né? Uma amiga ontem estava contando que o registro dessas incidências repercutem na avaliação da escola e, consequentemente, até na definição da valorização dos imóveis naquela região. Olha só. Então, sempre tem, né, o poder econômico, sempre tem algo, obviamente, por detrás do porquê o certo não é feito exatamente em relação àquilo. Então, esse pode ser um motivo, né? Às vezes eles acabam abafando algumas situações, não coíbem da forma como devem, justamente para não prejudicar ainda mais a avaliação da escola e, consequentemente, aí tem uma série de consequências nisso, né? Acho que esse pode ser um motivo. Mas realmente é de se questionar, né? Porque o valor da vida e da integridade ali das crianças tem que estar acima de qualquer coisa, né? Mas não é exatamente isso. E a polícia aqui pega, né? Não acontece não. Seja o que for, na hora, quando tu vê, já tem 15 viaturas, seja por que for. Não é brincadeira, não. Não, aqui... É isso que eu não entendo, não faz sentido na minha cabeça, né? A polícia ser tão presente em algumas situações e na escola que tem crianças menores de idade, precisam de cuidados, parece que... É que a gente vive também um mundo onde tem muita discussão. Não, é porque tem que deixar isso, tem que deixar aquilo. Não tem que deixar nada, é criança, pô. Tu tem que mandar nela. Você sabe que como diz o pastor André, como o pastor Márcio tratava ele, criança só tem uma coisa, que obedecer. É isso aí. É verdade. Não, você vê muita permissividade hoje em dia. Demais. E tem escolas aqui nos Estados Unidos mesmo que já foram proibidas de falar de Deus. Então, se a criança vai e fala a palavra dentro da escola, ela é coagida a não falar mais. Ou seja, você vê que cada vez mais está sendo levado para um ambiente não cristão. Com certeza. Então, eu acho, na minha opinião, foi a melhor coisa que vocês fizeram. E também vai levar ela para um outro caminho agora da universidade. Então, vai ser benção, né? E no início até, ela resistiu em termos, né? Mas assim, ela não aceitava tão bem a ideia. Ai, filha, você vai fazer homeschool, porque é algo que a gente já é o último ano do Miro, então era algo que a gente já tinha começado a refletir, né? Então a gente levou a ideia pra ela e ela assim, ai mãe, mas será? E aí, como é que vai ser? Eu vou só estudar em casa, não vou pra escola? Então agora não. Passados alguns meses, ela já foi digerindo e já foi entendendo que realmente é o melhor. Né? Então, tudo passa muito pelo diálogo também, né? Lá em casa, a gente conversa muito com ela. Então, nada é empurrado goela abaixo. Porque a gente não quer justamente que ela se frustre nem que ela seja infeliz numa nova realidade. A gente quer que ela entenda que essa decisão é pro bem e vai ser o melhor para ela. E agora ela já entendeu isso, né? Um conflito dentro de nós mesmos, né? Então, imagina dentro de uma adolescente, né? Então, ela vai se adaptar. Por exemplo, assim, a rotina dela, ela enxergou uma possibilidade bem interessante que é, primeiro, ela já teve a experiência do homeschool no Brasil durante a pandemia e tudo mais. Então, isso aí para ela não é novidade. E como ela quer focar também no esporte, né? Ela vai ter a possibilidade de fazer treino com uma personal. Mais intensos, né? Mais intenso, mais específico só para ela. Ela vai poder frequentar, além da técnica personal, frequentar clube de vôlei lá, participar do time e tudo mais. Então, vai ser muito mais fácil de administrar toda essa rotina dela, talvez se ela quer focar no esporte. Nossa, muito legal, muito interessante. Agora, nas férias, tá chegando, já me ligou, né? Uma escola para o meu filho, para fazer homeschool. Porque a escola que ele estuda também é uma escola, assim, não tem nota boa, sabe? Influência de amigos ali, enfim. Não é uma escola propícia para ele estar, mas era a única que tinha quando a gente se mudou pra cá, bem no meio da pandemia. A gente veio de Miami também pra cá, bem no meio. Então, era a única escola disponível que tinha. Tava aquela loucura, todo mundo buscando casa, né? Então, acaba que a gente foi escolhido. E aí, me ligaram e pedindo. Só que aí eu falei, bom, nesse momento ainda não é a hora. Ainda não é a hora, né? Tudo tem sua hora. Ainda não posso me dedicar e ficar. Mas eu penso muito nisso. No homeschool, aliado a uma escola. E aí, ligado a uma instituição. Ele caminho, e pra quem vai vir pra cá, olha também outra vantagem. Pode morar onde tu quiser. Pode morar... O que acontece muito aqui nos Estados Unidos? Perto de boas escolas públicas, o aluguel é mais alto. Distante desses locais, o aluguel é mais barato. Então, tu pode ir morar numa casa melhor, pagando mais barato. E o teu filho estudando, fazer um homeschool. Tanto que essa escola tá dentro de uma universidade, essa universidade é lá da Virgínia. Então, realmente não tá aliado a isso, né? Isso já flexibiliza também, porque quando a gente vem, exatamente isso que tu falou. A gente sempre priorizou morar num lugar com uma escola, a melhor escola, né, uma das melhores, para ela poder estudar. E agora a gente não tá vinculado mais a isso. Então, uma outra vantagem realmente. Uma outra realidade. Agora vocês também podem escolher. Exatamente. Onde querem morar, né? Que legal, gente. Então, e a adaptação de vocês, assim? Que vocês tiveram mais dificuldade quando vocês chegaram? Foi alugar um local? O que foi mais difícil nesse sentido? Tudo começa do zero. Então, realmente, esse processo, né? Se tu tem alguém para te ajudar, vai ser muito benéfico. No caso, a gente não teve. Abrir conta em banco, alugar um apartamento, comprar um telefone celular e ter linha de celular, né? Comprar um carro. São coisas que, se tu tiver a possibilidade de ter um atalho para evitar de ser enganado em qualquer um desses cenários, é muito importante. Procurar um bom advogado, no caso, né? Vocês precisaram ajustar o visto. Por Deus, a gente não teve grandes dificuldades, assim. Mas hoje a gente entende que se tivesse justamente
já profissionais direcionados para nos auxiliar, com certeza teria facilitado, né? Não teria ajudado no processo, digamos assim, né? A gente não teve, né? Não sofreu nenhum prejuízo, assim, mas com certeza a gente entende que se tivesse alguém para nos orientar, teria sido muito melhor, com certeza, né? E uma das coisas, assim, que me despertou curiosidade, ou me deixou surpreso, na verdade é isso, me deixou surpreso, foi quando aí todo mundo falava, não, tem que dar depósito para aluguel e tal. Onde a gente foi morar não tinha depósito. Pagava o seguro. Pagava quanto? Tem alguns locais, né? $19, $18 de seguro por mês, ao invés de se descapitalizar e dar, sei lá, 3 meses de aluguel antecipado. E aí, claro, hoje com a documentação tudo fica muito mais fácil, né? Se vai te mudar, é um depósito, tá resolvido. Tem alguns apartamentos hoje que já facilitam e você paga só o seguro e tal, porque realmente é muito pesado, imagina. Você paga um aluguel de 2.000, você tem que dar 6.000 de depósito, aí você converte pra real. Você vê 30 mil, você tem que ter 30 mil reais. Assim, pesado demais. E vai pensar assim, né? Pô, mas é injusto. Não, mas coloca do outro lado, né? Quantos calotes eles já levaram por abrir exceções de pessoas, e é assim que funciona. Tipo, tu não tem relação com aquele país. Qual é a segurança que daqui a pouco tu não vai ficar triste, bater uma depressão e tu não vai voltar pro Brasil, né? Então ele precisa realmente ter aquela segurança. Eu acho que hoje enxerga de outra forma, enxerga, não, realmente é necessário. Inclusive, quando a gente chegou, como era pandemia, eu lembro que as pessoas relatavam que nos condomínios, o pessoal que ia embora tava levando geladeira, fogão, micro-ondas, e aí tava até mais difícil se alugar para esse Aí foi prejuízo tudo para quem tá administrando. Ai, que absurdo, né, gente?